Vamos dar início, então, novamente, continuidade, né, do Templo do Rei Salomão, né? Eu vou começar a ler o capítulo 16, nós tinha parado no 18, tá? Mas vamos no 16 dar uma puxadinha para trás aqui, para não ficar nada assim para trás, possamos entender mais, né? Então, vou ler o livro do capítulo 16, tá? Tais passagens, conforme o que está escrito, mostra claramente que a ideia de construir um templo ou uma casa para a morada do Altíssimo Deus nunca foi fruto da vontade de Jeová, e que, embora o próprio Deus, algum tempo depois, consentisse com tal ideia, como veremos mais adiante, a construção em si do templo foi fruto de uma total confusão e distorção da profecia dado pelo Altíssimo Deus, um resultado para lá de concreto do que acontece quando as palavras de Jeová são mal interpretadas. Para fundamentar tal afirmação, vamos ler algumas passagens bíblicas. Vamos ler atentamente as próximas passagens em que Jeová entrega a profecia por intermédio do profeta Natã a Davi, após lembrar-lhe de onde ele havia tirado aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Davi. Eu não consigo lavar, se não estiver lavado, eu não consigo fazer comigo. Pedir para a Aline, então, aí abrir e ler para nós aí, 2 Samuel, Aline. Capítulo 7. Qual é a página do livro mesmo, José? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Uhum. Do 10 ao 17, tá? Capítulo 7, versículo 10? Isso. Dá para ler já? Sim, pode ler para nós. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com Só grande pouquinho. trovoada. 2 Samuel 7. Sim, capítulo 7, não é? Tá no 7, versículo 10. Versículo 10? Deixa eu só abrir. Deixa eu abrir a minha aqui. Ver Ah, tá, tô no 1 Samuel, desculpa. 2 Samuel. 7. Agora sim. É 2 Samuel, né? Eu tava no primeiro. Ah, tá. Pode ler, então, para nós. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei, para que habite no seu lugar. E não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Continuar? Isso, pode continuar. É o 17. Versículo 11. E desde o dia em que mandei que houvesse juízos sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará caso. E quando teus dias forem completos e vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino.
Este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre, diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a Amém. todas as... Pode continuar. Tá. Eu não sei se você consegue ouvir com o barulho que está aqui do lado. Estou Agora conseguindo parou. ouvir. Estou Tá. conseguindo ouvir. Versículo 17, né? Isso. Parei. Tá. Conforme a todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falasse da casa de teu servo para tempos distantes. É isto o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da Amém. tua... Tá bom. Tá bom. Era tal 17, mas tá bom. Tá? Vamos recapitular sim, para entender aqui. Então, né, aqui deixa claro, né, que nessa profecia, o qual Davi, Natã transmitiu a Davi todas essas palavras e toda essa visão, né? Então, quem prepararei o lugar? Assim como diz Noé, quem é que preparará um lugar para meu povo, para Israel? Que habite seu lugar, como está no 10 ali. E prepararei um lugar para o meu povo, para Israel. E eu plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. E nunca mais os filhos de perversidades afligiram como dantes. Então, nesse já no início, nós já vemos que o Senhor preparará esse lugar, né? O próprio Senhor preparará esse lugar, e eles não mais serão afligidos, né? O povo de Israel não será mais afligido, e eles estão sendo afligidos até os dias de hoje, né? E, como vemos, não há paz lá, né? Eles vivem sempre em contendas, né, com os países em sua volta, né? Então, aqui deixa claro, né? Deixa eu continuar lendo aqui. Então, no princípio, o livro de Crônicas, capítulo 17, versos 9 a 15, está registrando o mesmo o que acabamos de citar acima. Tá? Eu vou ler agora Crônicas aqui. 1 Crônicas 17, capítulo 9 ao 15. Se quiserem abrir aí. Designarei um lugar ao meu povo, Israel. Eu estabelecerei ali. Eles morarão nesse lugar e não mais serão perturbados. Os maus não oprimirão mais como fizeram no passado, desde o dia que designei juízes. Sobre o meu povo Israel. Vou derrotar todos os seus inimigos. Além disso, eu lhe digo, Jeová, edificará uma casa, uma dinastia para você. Quando chegar o fim dos seus dias e você se juntar a seus antepassados. Né? Então, o Senhor deixa claro aqui, né, que ele fará casa, né, e se juntará, que Davi se juntará com os teus antepassados, né? Farei surgir o seu descendente e sua semente, um dos seus filhos.
e estabelecerei firmemente o reino dele. Então, aqui vemos, né, que o reino de Salomão durou 40 anos, né? Então, o qual essa profecia de fato está dizendo? Está dizendo do fato ao qual que seria de Jesus, né? Que seria estabelecido esse reino eternamente. E ainda não aconteceu isso, né? Estabelecerei firmemente o reino dele, e ele é quem construirá uma casa para mim. E eu estabelecerei firmemente o trono dele para sempre. Eu me tornarei seu pai, e ele me tornará meu filho. Não retirarei dele o meu amor leal, assim como retirei daquele que reinou antes de você. Vou estabelecê-lo na minha casa e no meu reinado para sempre. E o trono dele durará para sempre. Natã transmitiu a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Mas vamos aqui iniciar uma análise do que foi dito e, posteriormente, do que foi interpretado por Davi. E mais adiante, o que foi repassado por ele a Salomão, seu filho e sucessor, aquele que acabou construindo uma casa de pedra. Para começarmos a observar que Jeová faz declaração a Davi que são, na verdade, uma profecia a respeito de Israel e do próprio Messias, nosso Salvador. Observe bem atentamente que, apesar de Davi intentar construir uma casa ao Altíssimo Deus, a profecia diz que o próprio Jeová é quem preparará um lugar, a nação eleita de Israel, para que não mais seja movido do lugar. Profecia esta que ainda não se cumpriu, pois Israel, até os dias de hoje, se encontra dispersos, sem seu território devidamente definido e reconhecido no cenário mundial. Basta acompanhar as notícias pelos meios de comunicação que isso será claramente demonstrado e comprovado. Até o próprio Jesus declarou em Mateus 24:2, olhando para o segundo templo, que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. Em 70 depois de Cristo, Tito destrói tudo. Então, essa profecia, ao qual Natã, né, profetiza, no caso, para Davi, se referia realmente sobre Jesus Cristo, né? Não o qual Davi entendeu que seria o Salomão, o filho dele, né? Porque já na profecia já diz que ele estabeleceria, ele, né, prepararia um lugar para Israel, né? E ele seria o rei, né? O rei, e esse reinado dele seria eterno. Então, para vermos hoje, nos dias de hoje, lá Israel nem rei tem, né? E nem o templo também tem. E outra que haveria paz eterna. Então, Israel não tem paz até hoje, né? Não sei se vocês têm alguma observação a respeito disso. Continuar, então. Então, outra informação da profecia que merece igual atenção é o fato de que Jeová revelar que ele é quem fará casa para Davi, e não o contrário. Essa profecia se cumprirá na eternidade, segundo as palavras do próprio Salvador, conforme o que está registrado no livro de João. Se o Enes quiser abrir para nós aí em João, capítulo 14, sim, para a gente. João 14, 2, 3. E a profecia, né, José, estava bem clara ali, mas foi eles que interpretaram errado, né? Sim, de fato foi, né, foi o Davi que realmente não compreendeu ela, né? Uhum. Ele entendia que seria por
o seu filho, né? Mas não o seu filho, como se diz, não realmente não Pode realmente ver? se referindo a Salomão, né? Mas sim Aham. a Jesus Cristo, né? É. Só um pouquinho que às vezes sai aqui do meu celular, ele pula. João 14, 2, 3. Na Pode ler para casa nós. de, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, olha o que Jesus deixa aqui bem claro, né? Quem é que prepararia o lugar? Casa, né? Era ele mesmo, referindo que a própria profecia de Natã, né? Repare que essa profecia do Messias concorda o que foi predito através de Natã a Davi, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo, onde envolve seu povo todo, a respeito da nação a quem Jeová preparará um lugar, para quem não mais seja movido de seu lugar, uma morada eterna. Veja que lindo, Jeová está dizendo: ei, Davi, acorda, não é você, mas eu sou quem te escolheu e te exaltou, e sou eu mesmo que vai preparar um lugar e uma morada, e não o contrário. Não é você que fará casa para mim, mas eu sou o que fará casa para você. Então, na mesma profecia, né, deixa bem claro isso, que é o próprio Senhor que preparará a casa, né, que fará casa, né. Outra informação de extrema relevância é que a profecia revela... Juscelino, Oi? olha só uma observação que eu lembrei aqui, ó, que eu observei agora, né? Boa noite para todos. Assim, ó, veja que essa visão de Davi, né, de querer agradar a Deus, é a mesma visão do judeu, aquele do vídeo que eu mandei para vocês na escola, que Adão queria agradar a Deus, né? E aí, então por isso ele foi lá e pecou, porque queria agradar a Deus para ser melhor, para ser mais, entendeu? E para servir melhor a Deus. Veja que é a mesma visão, visão do judeu, né? É a visão de Davi que está sendo descrita, né? A visão que Davi descreveu de ir lá construir uma casa para Deus e tudo mais. Aí Deus fala através de Natã Deus fala que não seria Davi que ia fazer uma casa para Deus, mas foi Deus quem escolheu Davi, né? É como se Deus estivesse dizendo para Adão: Adão, não tem como tu me agradar mais, porque eu sei cada passo, sei tudo que tu vai fazer, né? Seria a mesma coisa, né? Só para a gente parar para pensar, né? Exatamente, Bem, mesmo, né? Pode seguir aí. É mesmo. Onde é que eu parei? Então, outra informação de extrema relevância é que a profecia revela que aquele a quem Jeová estabeleceria o reino seria levantado após a morte de Davi. E o seu reino seria firmado para sempre, né? Então, Salomão ali, no caso, Salomão estava vivo, né? Diz na profecia que seria levantado, né, após a morte de Davi, entendeu? Mas Davi estava vivo quando fez de Salomão rei, né? Seria levantado após a morte de Davi. O seu reino seria firmado para sempre, eternamente.
embora a princípio pareça ser Salomão, afirma pelas escrituras que não é. Um dos motivos lógicos é que o reino de Salomão durou 40 anos. Portanto, só isso já é suficiente, pois a Escritura diz que esse reino seria eterno. E nós sabemos que Jeová não se engana. Venha comigo e veja. A Rebeca podia abrir ali para nós a 1 Crônicas 17, 12. Amém. Primeira Crônicas 17, capítulo 12. Ela fala assim: será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. A minha tá a linguagem de hoje. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Então, ele está falando aqui de Jesus, né? A profecia que mandava para Jesus. Eu serei pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. Para te ver como é Jesus. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo que Deus lhe havia revelado. Né? Mas ele interpretou errado. Deixa claro, né? Só nessa passagem ela deixa claro, né? Vamos ler 2 Crônicas, que é que pode abrir para nós, 2 Crônicas, capítulo 9, 30. Salomão governou 40 anos em Jerusalém, como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Então ele governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Né? Saul governou quanto tempo mesmo? Quem sabe? Tô lembrado. Quanto é que foi contra Saul? Alguém sabe aí? Pastor, sabe? Foi. Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, 7 em Hebron e 33 em Israel, e Salomão, 40 anos também. 120 tá. anos total dos três. Tá. Então, para você ver, né, que aqui deixa claro, né? Essa profecia diz que seria eterno, que o reinado dele seria eterno. Então, até poderia dizer assim, ó, né? Então, poderia colocar essa profecia como se o reinado, então, desse, né, ou de outros reis que tivessem continuidade, poderia se dizer que poderia ser eterno, mas hoje não tem nem rei mais, né? Não teve nem continuidade de um reinado de Israel, né? Para te ver que essa profecia já mostra claramente que é fruto de Jesus Cristo, né? E os judeus aí não entendem isso até hoje. Uhum. Portanto, não foi firmado para sempre. Além disso, nem mais existem reis de Israel, como a recém estava dizendo, ó, segundo a carne. Logo, Jeová não está e nem poderia estar se referindo a Salomão. Então, ele não estava se referindo a Salomão como tal, que teria um reinado ainda, um reinado que durasse para sempre. Pode falar, Aline. Então, tipo, Deus não queria dar um rei pro povo, porque o povo todo queria um rei, né? Mas durante Deus não queria dar o rei porque já era proposto que Jesus viria, então. É por isso que Deus não queria dar um rei pro povo?
Não, a rei, no caso, né, até entendemos lá que é o profeta lá, né, que o povo estava pedindo um rei, e aí tem uma passagem onde que até Deus, né, que falou para Samuel, né, que não é vocês que eles não querem eu dar um rei, então vamos dar um rei para eles. E aí foi aí que Deus, né, por causa da insistência do povo de querer um rei, porque eles queriam ter um rei que nem as outras nações, né? Porque Deus necessariamente queria ter a continuidade de ser um pai deles, sem eles terem necessidade de ter um rei, né? Então, por isso que Deus deu um rei para eles, né? Mas porque eles clamaram, porque eles quiseram ser que nem as outras nações. Aí ele deu um rei para eles, né? Mas depois, sim, depois foi Deus que, né, escolheu Davi para ser rei. Aí realmente, de fato, Deus escolheu, né, Davi para ser rei. Claro, ele pediu, né, falou para Samuel ir lá ungir a Saul, né? Lá escolhe ele, né? Mas isso por quê? Pela insistência do povo que queria um rei, né? Porque o povo ainda não tinha rei, né? Então ele queria ser que nem as outras nações que tinham um rei, né? Tem uma passagem que eu vejo o pastor muitas vezes comentando e é de se entristecer, né? Você analisar, né? Como se Deus sempre quis proteger o povo, como se não tivesse nem intermédio de alguém, mas ele coloca seus profetas para estar guiando o povo, né? Mas Deus praticamente demonstra ali que nunca queria dar um rei para eles. Deus simplesmente ele queria sempre ser o pai deles, né? Protegendo eles, né? Sem um rei, mas, né, ele fez por causa da existência do povo, né? De querer um rei. Juscelino, uma observação assim, ó, que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas é uma coisa que vocês podem, só desculpa tá um pouco de barulho aqui, né? Mas uma coisa que vocês podem observar assim, ó, Deus, nesse caso ali, como a Aline perguntou ali, né, como você estava explicando, Deus trabalhava através dos, como é que se diz, dos juízes, né? Trabalhava através dos juízes. E ele falava com o povo através dos juízes. Que o rei ele não tinha uma ligação tão direta com Deus, né? Tinha ali Davi, no caso, né? E Salomão depois, mas a base do rei não era tão direta que nem um juiz, né? E pelo menos que a internet dele tá ruim, a minha também tá travando bastante aqui. Mas uma coisa é assim, ó, quando que vocês viram um profeta? Quando que vocês viram um profeta chegando e dizendo, ó, Deus, Deus gostou do que tu tá fazendo, ou coisa e tal. O profeta sempre era usado para advertir o povo, né? Sempre, quase que sempre, assim, ó, um profeta era usado para advertir o povo. Deus, quando ele usava o profeta, era para advertir o povo, né? E muito raramente um profeta era usado como nos dias de hoje, só para entregar a benção, entendeu? Na verdade, o profeta não entregava a benção, ele entregava a repreensão. Sempre o profeta entregava a profecia que era necessariamente, geralmente, uma repreensão, né? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a observar, porque é muito importante isso, né? Amém? De fato, né? Então, hoje, se vemos aí o profeta, simplesmente ele teria que entregar a repreensão, né? Teria que ser da mesma forma, né? Não como os dias acontecem nos dias de hoje, né? Mas tudo bem, né? Vamos dar continuidade aqui, então. Então, outro motivo é que quando Jeová disse, farei levantar depois de ti a tua semente, ele não estava se referindo ao homem que descenderia de Davi, logo imediatamente após ele, no caso, o próprio Salomão, no relato de Crônicas. Quem é que pode abrir para nós? 1 Crônicas 17, 11. 11 e 12. Pode ler para a gente aí?
há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires aos teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então, veja que nessa passagem deixa claro, né? Deixa claro, né? Quando chegar o fim dos seus dias, e você se juntar a seus antepassados, né? Após a sua morte, né? Para te ver que Salomão ele foi levantado, né? Enquanto Davi estava vivo, mas na profecia estava dizendo que isso aconteceria, né? Após a sua morte, que levantaria, né? Ao qual aquele que edificaria casa para Deus, de fato, né? Farei surgir o seu descendente, a sua semente, um dos seus filhos, estabelecerei firmemente o reino dele, e ele que construirá uma casa para mim. Então, deixa claro aqui que não é Salomão, né? Ele que construirá uma casa para mim, e eu estabelecerei firmemente o trono dele para sempre. Então, aqui deixa claro que não pode ser Salomão, pois a profecia diz que a semente que seria levantada sairia dos e não dentre os filhos de Davi, dando a entender e deixando claro que se tratava de que um que sairia da linhagem genética de Davi, mas que não era exatamente nenhum de seus filhos direto, pois muitos filhos me têm dado Jeová. Quem pode abrir para nós aí, 1 Crônicas aí, 28, 5. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. Isso. 28, 5, né? É. Então, na profecia já está deixando claro, né, que levantaria, né, após no caso, na morte de Davi, né, não durante, enquanto ele estava vivo. Então, já deixa claro que essa profecia não se referia a Salomão. Só que Davi ele não entendeu, né? Vai ver que claramente ele não entendeu essa profecia. Ele achava que era o seu filho Salomão. Veja que exatamente o contrário que acontece com o próprio Davi, pois quando Samuel foi enviado a Jessé, seu pai, por Deus, para ungí-lo rei de Israel, no caso dele, sim, a profecia disse dentre e não dos. Ou seja, o rei que seria levantado seria um filho direto de Jessé, e não apenas um descendente distante, pois disse dentre e não dos. Vejamos mais abaixo. Alguém pode abrir 1 Samuel 16, 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, a respeito disso, lembre-se que foi Jesus aquele que foi reconhecido como tal indivíduo, pois até 2 cegos enxergaram essa verdade e disseram, declarando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós.
Assim, iguais, os pastores de hoje, os fariseus, não reconhecem Jesus, mas foi os que não enxergavam que reconheceram como filho de Davi. Se alguém tem alguma observação aí? Em Mateus 9, 27, está escrito assim, ó, enquanto Jesus ia adiante, 2 cegos seguiam, gritando, tenha misericórdia de nós, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então, os cegos reconheciam. Então, aqueles que estavam vendo Jesus, né, não reconheciam que, de fato, ele era o filho de Davi. Então, aqueles que eram cegos, aqueles que não enxergavam, pode ver que, né, quantas passagens que diz que eles criam, de fato, que Jesus era o filho de Davi. Uhum. Para te ver, né, os próprios fariseus, doutores, aqueles que tinham, né, toda a formação, né, todo o preparo já desde criança, né, conheci toda a Torá, veio o próprio Messias não reconhecer, é como os dias de hoje, né? Faz teologia, bacharel disso, daquilo, mas conhecer, né, mesmo o pai, não conhece, só a letra. Mas tem muita gente que fala que, não é... Eu já vi aqui pessoas falando, a pessoa é humilde quando não tem assim, muito conhecimento. Eu acho absurdo isso. A gente tem que, sim, estudar, esforçar. Mas maior do que a letra, o conhecimento é o próprio autor, né? A gente tem que conhecer o autor e o conhecimento. Eu não acho que... É muita tolice dizer que a gente não tem que estudar, procurar, né, José? Sim, de fato, né? Como é que vamos ter o conhecimento se não realmente buscarmos, né? Não entendermos, né? Em Mateus 15, 22, está escrito assim, ó, e uma mulher fenícia que morava naquela região se aproximou-se e gritou, tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi, minha filha está possuída por um demônio que é atormentado cruelmente. Então, né, você vê nessas passagens que realmente o povo ali reconhecia que ele era filho de Davi. E aqueles que eram para reconhecê-lo, não reconheciam. Jeová revelou um dos seus mistérios a alguém que muitos tinham como cegos, mas que, na verdade, enxergavam mais que muitos de sua época. Pois quando esses tinham olhos, mas não viam, esse, ao contrário, enxergavam e ainda manifestaram confessando com seus lábios que aquele era o verdadeiro filho de Davi, predito pelos profetas. Mateus 12, 22, 23. Levaram-lhe, então, um homem possesso de demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo pôde falar e ver. Ora, toda a multidão ficaram maravilhadas e começaram a dizer, será que este não é o filho de Davi? Veja bem, né? O quantos ali reconheciam, né, que Jesus de fato era filho de Davi e pelas coisas que de fato ele vinha se mostrando a cada dia que ele era o Messias, né? Pessoas então já sabiam, já esperavam, será que aquele não é o filho de Davi? Porque já tinha esse entendimento que ele viria, né? No momento certo ele viria, né? Então né, aqueles que eram para reconhecê-lo de verdade não reconheciam, né? Claro que aqui está dizendo aqui, ó, será que este não é o filho de Davi? Então eles sabiam disso, né? José, mas ali, por exemplo, né, as pessoas ali que Jesus curava, tudo reconheciam, né, através do milagre, tudo que Jesus fazia, falava, esse é o mestre, esse é o Messias. Mas
os fariseus, tem alguma outra coisa assim será que os fariseus pensavam que não era ele? Mas, porque todas as profecias apontavam ali exatamente, mas será que tem alguma coisa que falava assim que eles viam que ou era por orgulho, sei lá, alguma coisa que eles não criam realmente, né? O pastor sabe dizer, ou sei. Posso dizer. O pastor pode dizer para nós aí? Como pode vir algo que preste de Nazaré? Hã? Era por isso que eles não aceitavam. Por que ninguém me aceita? Hã? Entendeu? Assim, ninguém que eu digo, no caso, aqueles que dizem conhecer a verdade, entendeu? Por que eles não aceitam? Qual é a primeira pergunta? Você fez teologia, né? Jesus, ele mesmo sendo judeu, mesmo ele cumprindo, né, o bar mitzvah, mesmo ele cumprindo todas as leis, é como se ele fosse rebelde, entendeu? Porque ele não concordava com o que eles ensinavam, né? E Jesus veio de Nazaré, então ele já começou Nazaré. Te lembra quando eles disseram assim, mas porventura não é esse filho da Maria e do José, o carpinteiro? Né? Como pode ele falar estas coisas? Né? Aí eles chegaram e perguntaram para Jesus com que autoridade que tu falas isso? E aí Jesus diz, eu vou responder com outra pergunta, né? Com que autoridade que João Batista batizava? E aí eles não podiam responder, né? Chegaram e disseram, não sabemos, porque se eles dissessem, a própria Escritura fala, né? Se eles dissessem que era com a autoridade de Deus, eles diziam, por que vocês então não aceitaram ele? E se eles dissessem, né, ele batiza por demônios ou coisa assim, como dizia de Jesus, né? Aí o povo ia ir contra o Sinédrio, então eles tiveram que ficar quietos. Então, não chega a ser assim, ó, puro orgulho, sabe? Não chega a ser por orgulho, é pura ignorância mesmo, né? E ego, entendeu? Ou seja, é não aceitar, como você falou agora há pouco, não aceitar que um humilde possa saber mais do que eles, não aceitar que uma pessoa que não fez uma faculdade possa saber mais, entendeu? Mas é como você falou, nós não podemos ficar inerte, parado, né? Às vezes não é uma faculdade que vai fazer a diferença, mas é uma escola, né? É isso que, assim, é estudar, no caso, né? Buscar, é ir a fundo. Eu poderia falar algumas coisas, não vou falar que para não atrapalhar até, né? E tudo, mas existem grandes pensadores da história, inclusive, bom, nem vou falar, mas existem grandes pensadores da história, grandes filósofos da história, que não permitiram, na época não tinha conselho tutelar ainda, né? Não permitiram que seus filhos estudassem nas escolas, junto com as outras crianças, porque eles não viam fundamento, entendeu? Ou seja, não tô fazendo apologia à burrice, né? Nem dizendo que não se deve estudar, não é isso. Mas, infelizmente, o que a escola hoje ensina não é nada de inteligente, entendeu? O que eles ensinam é aquilo que o mundo quer que as crianças aprendam, né? E em vez deles ficar espertos, eles, infelizmente, acabam ficando, na grande maioria, burro, né? Há aqueles, claro, né, que se destacam e aí vão por si só atrás, né? E acabo aprendendo. Mas, infelizmente, é assim, como eu falei já várias vezes, né? Quando eu fui fazer o curso do ITQ, chegou no meio do curso, eu ia fazer o curso chorando. Eu disse, não, eu não quero isso mais, eu não quero isso para mim, né? Não é isso aqui que está na Bíblia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu não quero ser mercenário, eu quero ser servo de Deus. Então, né? E, infelizmente, na escola hoje, as escolas públicas e privadas, né? É isso aí. Eles ensinam Sócrates e Platão, né? E só, entendeu? E é isso aí. A cultura egípcia, a cultura do índio, né? A cultura afro, e deu, morre por aí, entendeu? E aí, claro, português, matemática, né? Geografia, mas sobre cultura é só isso aí que eles ensinam. Amém? Ô pastor, eu acho que assim, o povo, né? O hebreu, o povo judeu, eu acho que eles esperavam, sei lá, que Jesus vinha para fazer alguma revolução ali romana, né? Porque os romanos, eles, como é que se fala? Judiavam, vamos dizer, do povo, né? Cobrava muito imposto, tudo. Eu acho que o povo tinha esse pensamento, sei lá, que Jesus vinha contra os romanos, né? Mas o que Jesus veio foi para
perdoar os pecados dele, né? Mais ou menos assim. Exatamente. O povo tinha e tem ainda, por isso que eles estão esperando o Messias ainda, Um que vai soldado, dar sei lá. paz para eles. Um Messias que vai dar poder para eles, né? Que vai dar autoridade para eles poderem pisar os outros, né? Que quando Deus tirou eles do Egito como nação escolhida, né? Eles entenderam que eles eram a última bolachinha do pacote. Entendeu? Eles entenderam que eles eram mais importantes que o resto do mundo inteiro. Mas, na verdade, não. E é aqui que está o segredo da humildade. Na verdade, Deus escolheu eles para que eles pudessem, com humildade, ensinar os outros, ser exemplo para os outros. E é por isso que nós estamos aqui, entendeu? Para fazer isso, para ser exemplo para os outros, né? Mas aí não, eles acharam que eles eram privilegiados, que é o que o crente faz hoje. O crente vai para a igreja, né? Aí ele sente um arrepio e ele se acha privilegiado, ele acha que ele governa o mundo, né? E que ele é mais importante que o resto do mundo, porque ele vai na igreja, que Deus vai abençoar ele, vai amaldiçoar todo mundo, e que um dia ele vai morar no céu, vai ser arrebatado. E essa é a teoria do arrebatamento, né? Olha o privilégio, que aí quando começar as guerras, o crente vai ser arrebatado e o resto vai ficar se ralando no mundo, né? E é justamente o que Deus fez com os judeus. Foi exatamente isso. Amém? Eu já falei demais. Aline. Perguntei, Aline. Algo que eu queria comentar, questão... Naquela época, né, quando Jesus estava aqui na Terra, que, né, claro, não tinha naquela época o Novo Testamento para dizer de fato quem era Jesus, né? Que Jesus era o Messias, né? Que era Deus vindo através do corpo humano, né? De Jesus. Então, como é que o povo, eles sabiam que realmente ele era o Messias, que ele devia ser adorado, tipo, isso? Mas que estava no Velho Testamento, amiga. Oi? No Velho Testamento tinha as profecias sobre Jesus. Ah, então o povo já sabia por causa disso. Mas para saber... A Torá existia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas para saber realmente que era ele, assim, pessoalmente, digo. Por causa que cura, podia ter curandeiros também, né? Porque hoje em dia também tem pessoas ou coisa, né? Que, enfim, né? Por causa que os realizam curas, milagres e tudo. Olha só, é legal isso aí que a Aline falou, né? Cura tinha os curandeiros. Só que aí que está o detalhe. Eles precisavam fazer rituais para poder curar. Tinha que ter oferendas, tinha que ter rituais. Né, exatamente, tinha que ter rituais, tinha que ter oferenda, tinha que ter preparação, tinha que ter o local sagrado para isso acontecer. E Jesus fazia isso em qualquer lugar, né? Sem precisar de nada disso. Por isso que eles entenderam que ele, claro, que eles já esperavam o Messias há mais de 200, na verdade, há mais de 500 anos, quando Jesus veio, né? E eles já esperavam o Messias. Então, quando o Messias começou a fazer os sinais e maravilhas, né, eles já de cara, aqueles que eram humildes, né, que não se importavam de onde Jesus tinha vindo, já o reconheciam como Messias, como o caso da mulher samaritana, né, que era cheia de pecado, né, como o próprio Jesus fala, dissesses bem, né, tinha 5 maridos, nenhum deles era teu, né, enfim, no sentido, não quer dizer que ela tinha 5 maridos ao mesmo tempo, não é essa a questão, mas a questão é que nenhum deles era preparado para ti, nenhum era para ser teu, algo desse tipo, né? Mas ela reconheceu, né? Ela reconheceu, por quê? Porque era humilde, e era isso que os judeus, no caso, assim, que eu quero dizer, do templo, né? Os escribas, né? E os fariseus, os saduceus, né? Esses não acreditavam porque eram arrogantes, porque eles cheios de ego, porque eles achavam que só eles sabiam a verdade e na verdade não sabiam nada, né? Esse é o problema. Porque eu acho que a maioria pensava assim, que Jesus, o rei, ele vai vir, né, vestido de ouro, de glória. E não, veio como um ser humano, bem simples, humilde, né? Por isso que ele entrou num jumento, né? Por isso que ele entrou em Jerusalém montado num jumento e não num cavalo branco. Que exemplo, poxa. Como a mulher samaritana fala, né? Mas você é o Messias, a samaritana sabia. Assim que o Messias é, né? A própria samaritana acharam que eles sabiam, então, né? Assim, então, né? Assim como você vê lá, quando os magos do Oriente chegam a Herodes, né? Nós viemos atrás
né, do Messias, né, que nós estamos seguindo a estrela, né, e então o Herodes não chama lá os fariseus, não chama, né, né, os de maior escalão, né, os sacerdotes ali, né, se de fato realmente o Messias viria, né, se era o tempo de fato, e eles mesmos declaram com isso. Então, ali já deixa claro que eles sabiam, né? Só é como se diz, né? Só que a questão é que quando ele veio, como se diz, e é assim é o que esperam hoje, né? Que assim pode ver o que realmente até diz na profecia, que o reinado dele seria eterno, né? Então Israel está em paz, né? Então eles creiam que Jesus ali daria um poder novamente para Israel, né? Tirando dos romanos, né? Não vê que os próprios discípulos dizem para ele, nós queremos, né? Quando Jesus voltou novamente, ressuscitou e ficou com ele durante 40 dias, né? Os apóstolos, acho que isso está em Atos, parece que está escrito, né? Descreve, né, que eles queriam, né, no caso, saber se Jesus já ia tomar o trono, já ia tomar, né? E aí Jesus disse, não, ninguém sabe nem o dia nem a hora, né? Que isso realmente de fato aconteceu. Acho que é em Atos que está escrito isso a respeito disso aí, né? Então, os próprios judeus acreditavam nisso, em várias partes, né? No Novo Testamento diziam a respeito disso, né? Que eles acreditavam que Jesus ia ali e ia tomar, né? Pode ver que tem a passagem lá que Jesus foge, né? Querem fazer Jesus de rei, né? E ele foge. Pode falar. Porque não chegou a hora dele. Uhum. Posso perguntar, José? Sim, sim. Então, se Jesus, né, ele veio ali como humilde servo, agora então, né, pastor, o anticristo, aí vai vir, assim, acho que com poder, né, e glória, assim, pro povo, né, porque ele vai ter que governar o mundo. José, o pastor. Sim, ele vai ter que vir, né? Ele vai ter que vir agora, né? E esse vai ter que dar o poder para eles, porque é o que eles esperam, né? Porque o Messias, ao qual, né, Jesus não deu poder para eles, né? Uhum. Só que o poder que eles não entendem, que no caso, é o reinado eterno, né? Então, vamos supor que o Messias, né, esse que virá, né, será por um tempo né, que surgirá até essa falsa paz, né, durante 1260 dias, que será um tempo somente, né? Que ele vai vir governar, então, com poder, glória, né? E daí depois sim que vai ser transformado. Imagina só, olha só o que eu lembrei aqui agora. Imagina assim, ó, a gente hoje vê bastante, né? O poder na igreja. Como eu falei no Salmo terça-feira, né? Quarta-feira, como nós falamos no Salmo 8, né? 7 e 8. O poder, né? O que seria o poder quando a gente está diante de um precipício, diante de um buraco? A gente está caminhando com uma venda nos olhos. Pare para pensar. A gente está caminhando com uma venda nos olhos, a gente não pode enxergar. E aí, então, quando a gente chega diante de um precipício, para não cair, Deus nos dá poder para pular, né, aquele valo, né, pular aquela fenda pro outro lado, né? Dá um poder sobrenatural, a gente pula e sai voando pro outro lado, né? É isso que a igreja entende hoje. Mas o que a Escritura fala de verdade, que é como o Salmo 8 que nós falamos quarta-feira. O que é poder? O que é esse poder, né, que Jesus nos deu e que ele está apto a nos dar? É o conhecimento. Ou seja, é mesmo com a venda nos olhos, tu sabendo que ali tem um valo, tu não vai ir ali. Entendeu? Tu vai te desviar daquele valo porque tu tem o conhecimento. Não é criar asa e pular por cima. É ter o conhecimento de que aquilo ali está errado. Que aquilo é errado, entendeu? É a mesma coisa. Deus me deu o poder para mim não fazer nada errado. Quando eu que nem tem muitos que falam, né? Quando eu chego que eu vou fazer algo errado, né? Eu sinto espiritualmente, ou eu sinto isso, aquilo, e acabo não fazendo, porque Deus me deu esse poder. Assim,
Não é, gente. Ou seja, é conhecimento. É tu saber que aquilo ali está errado e tu te desviar, e tu não fazer, entendeu? Esse foi o poder que Jesus deu para eles. E como o Juscelino falou, o anticristo não. O anticristo vai dar um poder bélico, vai dar um poder de guerra, um poder, né, de autoridade, que é o que eles almejam, né, durante todos esses anos. Ah, entendi. Aham. Entendi. Então a gente tem esse poder. Pode falar, Aline. Resumindo, então, basicamente, Jesus dá o poder de sabedoria, né, de conhecimento, e o anticristo dá o poder de autoridade, né? Tipo isso. Pro mal, né? Eu acho. O mal, o próprio povo já está com ele dentro, faz, né? Um dá o poder espiritual, que é a sabedoria, e o outro dá o poder físico, né? Que é daqui da terra. É mesmo. Vai, José. E aí você vê, né, que nem você entende, né, como pastor ali, o que realmente nos liberta, o que realmente nós entendemos. Hoje vocês entendem realmente, de fato, que muitos, como o pastor recente tinha falado aí, né, você vão lá fazer curso de teologia e disso e daquilo, e não entende aqui essa passagem, esse livro, o qual o pastor mesmo trouxe esse ensino para a gente, deixando mais claro. Isso de qualquer um, como muitas vezes nós ouvimos, né? Qualquer criança pode ler e entender, e ver que, de fato, né, Deus nunca quis templo. E essa profecia não estava se dizendo a Salomão, né? E sim a Jesus Cristo, né? Então, isso para hoje vocês realmente podem compreender assim, porque, né, muitas vezes nos aprendia e nós entendia, não, vamos lá na casa de Deus, vamos lá na casa de Deus, vamos lá na igreja, né? E hoje, então, com esse conhecimento aqui, o qual temos aprendendo hoje, vocês estão vendo que, de fato, né, a igreja somos nós, é o que nós vamos ler muito mais lá na frente, mas o templo, o qual realmente está predito pela profecia do profeta Natã, né, é o templo espiritual, o templo realmente o qual será eterno, não um templo físico, né? E hoje muitos querem viver num templo físico sem realmente compreender, e muitos, né, nem compreendem, porque eu digo, né, por nós mesmos, hoje estamos compreendendo e estamos aprendendo isso, né? Basta nós olhar para trás, né? E a palavra está aqui. Eu estou lendo uma palavra que ela mudou, nós estamos abrindo aqui a Bíblia e lendo junto, cada um está lendo aí junto, e estamos vendo que a profecia está clara e dizendo, né? E aí esse livro, o qual está trazendo aqui, está ajudando a dar uma clareza melhor para aquele que possa entender, né? Junto com a Bíblia, né? Ler o livro e junto com a Bíblia compreender que Deus, né? Como disse, ele não habita em templo e nunca quis templo. E hoje o que mais querem é construir templo para Deus. Mas, né, a questão não é o poder, a questão não é a gente não, podemos construir uma igreja? Claro que podemos, mas dentro do entendimento para que as pessoas compreendam de verdade, né? Mas não o fato de que, né, muitos constroem e nem sabem realmente, né, a realidade disso, né? Oi, José. Rapidinho, bem rapidinho. Eu sinto, assim, muito... Cada um de nós, a gente sabe, né? Mas eu creio, assim, que realmente as coisas cada vez vai piorar muito. E a gente vai ser muito perseguido, vai chegar, assim, ó, de a gente realmente ser morto, perseguido por causa de Cristo, por pregar a verdade. Então, eu creio que a gente tem que aproveitar mesmo. Eu falo por mim, que eu fico muito cansada e às vezes durmo, mas depois no outro dia eu tento escutar o áudio. Mas a gente tem que, assim, ao máximo, pegar tudo que o pastor fala, José, cada um, porque a gente tem que estar com a verdade aqui fincada dentro de nós, com clareza. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar e a gente vai ser muito perseguido por falar a verdade. Porque vai ser de fato, né? Como Estevão lá, né? Vai ser aquele momento, daqui a pouco vai ser aquele momento. Por isso que, de fato, ali, como estava falando, acho que a Aline ali, né? Então, Jesus ele trouxe o que? A sabedoria, para que, de fato, nós possamos entender, né? E explicar para as pessoas
mesmo que daqui a pouco lá nas perseguições, nas tribulações, quando nós viermos, que ainda Deus possa nos usar, porque ainda ali há vidas, né? Para que sejam libertas, para que sejam abertos os olhos, né? Assim como o pastor muitas vezes traz o pastor ele entendimento. queria desculpa te cortar, José, mas eu me lembrei que o pastor falou que queria viver ele no tempo que com os discípulos, vai chegar esse tempo, vai ter que viver. Uma vez ele falou isso. Pode continuar, José. Amém. Então, aliás, até o próprio povo reconheceu o nosso Salvador como sendo filho de Davi, predito nas Escrituras. Parece que apenas os escribas e os fariseus, reconhecidos como doutores da lei, não entenderam ou não quiseram entender isso. Diante de tudo isso, o próprio Cristo disse, em Mateus 11, 25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, entendidos, e a revelaste aos pequeninos. Né? Quem é que são os pequeninos aí? Você quer ser grande ou quer ser pequeno? Né? Quem é que são os pequeninos? Né? Pode ver que Deus revela para quem? Para os seus pequeninos. Hoje vemos, né, tantas pessoas, eu digo assim, né, sábias ali, entre aspas, entende a palavra, né, lê a Bíblia centenas de vezes, né, estudou, né, vários estudos, faculdade, e, né, doutores da lei, e não compreenderam essa passagem aqui, né, eu digo, né, o qual hoje estamos aprendendo junto, porque realmente Deus aí, né, colocou o pastor aí para estar nos orientando e nos mostrando o qual eu nunca tinha ouvido. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso aí, que de fato aí você não ouve isso aí, hoje em dia, aí você não vê alguém dizendo a respeito disso tão claramente, né? Porque eu não sei se diriam também isso tão claramente que daqui a pouco as pessoas poderiam entender de alguma forma, bom, agora eu compreendo que eu não preciso estar mais na igreja, né? Ou muitos não querem trazer realmente isso para que com medo de correr os seus membros, né? Então, importante é nós trazer a revelação, essa verdade, pelo menos que as pessoas possam entender de fato, né? Podem estar reunidas, pode estar uma igreja, mas pelo menos estando dentro, sabendo disso, né? O porquê, né? Amém? Então, observe também, pode falar, Aline. Não, até questão de igreja, eu mesmo, né? Eu até gosto de ir para me socializar com as pessoas ali também, né? Em Cristo e tal. Porque eu gosto dessa união, sabe? Também. Pessoalmente. Eu acho que isso é bom também, sabe? Sim, é bom, sim, é bom. Então, observe também que quando a profecia diz que quando os teus dias forem completos e viveres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Ela está dizendo claramente que aquele que haveria de ser levantado... Agora fugiu aqui. A gente aperta só um dedinho aqui, ela dispara. Vocês podem ir falando aí, ver se eu consigo achar aqui. O pastor está aí, não? Oi, eu tinha levado o gato para a rua, tinha botado o gato na rua. Tá.
Fala, o que houve? É que eu me perdi aqui um pouquinho, que puder falando alguma coisa com eles aí, eu ver se eu acho que ele disparou aqui no meu celular. É que eu não consegui prestar atenção no finalzinho. Acho que a Aline tinha falado da parte social, né, de igreja, isso é legal. Como eu falei, como eu sempre falo, né, é bom a gente estar em união, né, a própria Escritura deixa, o próprio Jesus, né, deixou isso claro. A questão é que, infelizmente, hoje a igreja virou um comércio, ela já é até taxada como terceiro setor, né, e ela virou um comércio. Eu não digo que, como eu já disse, já expliquei várias vezes, né? Eu até não sou contra isso, por quê? Porque eu acredito que tá, beleza, existe uma organização, né, como uma associação, e precisa levantar fundos. O que não precisava era essa escravidão que eles causam, entendeu? Que Jesus, o que Jesus começou, e ainda dizer que é Jesus que manda, né? O que Jesus iniciou, né? Jesus, ele iniciou uma grande caminhada, né? Jesus ia indo, anunciando, e o povo, aqueles que entendiam, né? Ainda que Jesus foi pouco tempo, entendeu? Foi 3 anos e meio só, né? Porque ele só iniciou, ele só ensinou para os discípulos, né? E à medida que eles iam, que mais pessoas iam se agrupando junto com ele, iam entendendo a verdade, eles começavam a se reunir, né? Cada um tinha seus afazeres, cada um tinha a sua vida particular, né? E alguns tinham família, tinham propriedades e tudo mais, não conseguiam ir acompanhando Jesus. Então, o que acontece? Eles se reuniam entre eles, né? Para aprender a Escritura, para aprender a verdade, né? E Jesus ia indo adiante, até que depois os discípulos começaram a fazer isso. Fala, ali. Aqui na Betel de Guaíba, né, para virar membro, assim, para participar, assim, membro, assim, tipo, congregar e tal, eles pedem para fazer um curso, né, tipo, um curso gratuito e tal, mas acho que é só para ensinar a doutrina deles, tudo. E eu tinha visitado esses dias, né, aí me convidaram para fazer esse curso, e aí eu falei, pô, eu já congrego uma igreja de Maria, que seria vocês aqui, né, a comunidade apostólica, o profética. Eu falei para eles, né, que eu já congrego, não sei se eu poderia participar, né. Aí falou que dá para participar sim. Aí eu conversei tudo que é mais fácil ir de Uber para lá, né? Porque é mais fácil. Claro que agora eu vou tentar de bicicleta também. Por enquanto estão no centro. E aí tá, então, aí eu peguei, então, fazer esse curso daí, né? Até para conhecer como é que vai ser tudo. E para me socializar mais com eles, né? Mas é um curso que eles fazem outros cursos também de inglês, de violão, de piano. Mas fazer assim, como é que eu vou dizer, para conhecer, para ver como é que realmente funciona, né? Sim, isso é legal porque o que assim, no sentido, como eu falei, para te frequentar, né? Tu tem que conhecer, tu tem que entender, né? E saber onde tu está indo. É a mesma coisa. Por exemplo, você vai numa casa, num lugar, né, onde, por exemplo, lá, você vai numa lancheria, né, aí tá cheia de pessoas drogadas, cheia de pessoas bêbadas, né, e tudo mais. Aí você vai, você olha, você vê, bah, isso não é um ambiente para mim, entendeu? Não é ambiente entre aspas, claro, né? Se você vai lá para evangelizar ou para fazer a diferença é uma coisa, claro, né? Mas senão você vai lá, isso aqui não é um ambiente para mim. É o que acontece. Mas se você não vê, né, não vai ser diferente, né? Então igual tu precisa saber. E a mesma coisa, não tem porquê, né, tu deixar de não ir no caso, né? Porque eu tenho que fazer um cursinho para conhecer a doutrina deles. Não, é bem simples, entendeu? Não tem problema de fazer. Pai José. Basicamente, Pode falar, pode falar. basicamente, esse curso é para virar membro, né? Que eles ensinam a doutrina deles, provavelmente, nesse curso que eles fazem.
Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Me perdi aqui um pouquinho, porque aqui só bota um... Disparou aqui, mas vou ver se eu me achei mais ou menos aqui. Então, observe também que quando a profecia diz que quando teus dias forem completos e vireis a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente. Ela está dizendo claramente que aquele que haveria de ser levantado, seria levantado após a morte de Davi. Salomão, no entanto, foi feito rei sobre Israel com seu pai ainda vivo. Além disso, a profecia dizia: farei levantar, como sendo uma ação do próprio Jeová, o que, no caso de Salomão, não foi verdade, pois quem o fez rei foi o seu próprio pai, rei Davi, e não Jeová, ao contrário de Saul. Por exemplo, é do próprio Davi que foram feitos reis pelo próprio Jeová. É que pode abrir para nós aí a 1 Samuel 16, 1. Posso ler? Pode ler. 1 Samuel 16, 1, depois 12, 13. Primeiro que é o versículo 1, certo? Isso, isso. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Continuar? Pode continuar. Versículo 2. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo-o Saul, me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te darei saber o que has de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles do Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Versículo 13.
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramã. Amém. Então disse Jeová, deixa eu ler aqui na Jeová, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem e vir-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido em um rei. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, viu ruivo, belos olhos e gentil aspecto. Então disse Jeová, levante-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o espírito de Jeová se apodera de Davi. Depois de Samuel se levantou e foi para Ramá. Em 1 Crônicas, aqui, 23:1, quando Davi ficou idoso, estava perto do fim da sua vida, ele fez Salomão, seu filho, ser rei. Né? Aqui, então, deixa claro aqui, para concluir este ponto, o relato, conforme está no livro de Crônicas, diz que suscitarei a tua semente depois de ti. A palavra suscitar quer dizer fazer nascer. Logo, o tempo suscitarei significa que farei nascer, ou seja, a semente que haveria de vir nasceria após a morte de Davi. Né? Pois diz, depois de ti, mais um argumento incontestável de que não se tratava de Salomão. Então, aqui deixa claro, né? Pois ele nasceu sendo Davi ainda vivo, sendo que este mesmo que constituiria o rei, como vimos. Então, fica assim claramente demonstrado e comprovado pela própria Escritura que a profecia não dizia nada a respeito de Salomão, em nenhum aspecto, conforme predito pelo profeta Natã. Na verdade, este homem predito por Natã e por todos os profetas da antiga aliança é o próprio Cristo, que veio ao mundo já nascido como rei dos judeus. Então, essa profecia ela deixa clara, né, que esse rei, o qual seria estabelecido seu reino, que prepararia a casa para Deus, seria após a morte, né? Depois da morte de Davi, não enquanto Davi estava vivo, né? Então, a profecia deixa claro isso. Em Mateus 2:2, diz assim, onde está aquele que nasceu para ser rei dos judeus? Pois vimos a estrela quando estávamos no Oriente e viemos lhe prestar a homenagem, né? Aqui está dizendo, né, dos magos, né? Foram aonde? Foram a Herodes, né? Então, né, se chegou a Herodes, então eles sabiam, de fato, que o Senhor viria, né? Então, deixando claro aqui sobre ele mesmo, que seria Jesus, né? Pois, seguindo ele, o seu reino não é deste mundo. Se tem alguma observação aí? Que hora já é agora? Amém? O pastor está aí ainda? Rebeca? Buenos? Amém. Amém? Amém. Hein? Então, se não for atrapalhar, lê de novo um pedacinho só daquele da passagem ali de Davi, que Davi foi cheio do Espírito de Deus. É que eu não quis atrapalhar, por isso que eu não falei antes. É o último texto que vocês leram. Fica assim claramente demonstrado,
comprovado pela própria Escritura que a profecia não dizia nada a respeito de Não, Salomão. não, acho que é antes um pouquinho, É que fala na unção de Davi, Samuel lá. 1 Samuel 16, Acho que isso? é. Isso. 16, 1, que a letrinha é tão pequena que por isso eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Uhum. O celular fica mais... É tão legal eu escutar, entendeu? Porque aí às vezes eu reflito, eu aprendo muito junto, porque eu reflito coisas que às vezes na hora o cara não reflete, entendeu? Lê esse pedacinho ali da unção ali. Então, 1 Samuel 16, capítulo 1, 12 e 13. Então disse Jeová a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Jeová: levanta-te e unge-o, porque este mesmo ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito de Jeová se apoderou. Exatamente. Essa parte, Essa parte aí, ó. Daquele dia em diante, ele foi batizado no Espírito Santo. Ou seja, o Espírito de Deus se apoderou dele, tá? O Espírito de Deus se apoderou dele. Aí a pergunta que eu faço é: quando é que vocês viram Davi curando enfermo? Quando é que vocês viram Davi no Rabalando da Chacataramba da Lamanai, falando em língua? E aí por diante. Quando que vocês viram isso? Só que Davi era um grande estrategista. Davi foi o maior conquistador da história, porque o nome dele perpetua até hoje, né? Davi foi um homem que ele sabia se arrepender, fez coisas erradas, né? E provando que mesmo uma pessoa cheia do Espírito, ela pode deixar o erro entrar, sim, mas sabe se arrepender. Davi soube se arrepender, soube mudar de direção, né? E voltar ao caminho correto e muitas outras coisas. Mas a gente nunca vê Davi caminhando num sobrenatural, que hoje é ensinado, que hoje é pregado, que para ser cheio do Espírito tem que caminhar no sobrenatural, não sei mais. E é exatamente isso que eu quero ensinar para vocês sobre a árvore da vida, a árvore a maçã lá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? É aí que tá o segredo da árvore do conhecimento. Mas eu vou esperar vocês botar o comentário de vocês lá no grupo primeiro, para depois eu ensinar, né? Lá a respeito do porquê que Deus colocou a árvore, né? Mas está ligado nisso aí também, é exatamente isso. Era só essa observação que eu queria fazer, né? Porque eu nunca tinha percebido, assim, não tinha parado para pensar, não tinha percebido essa parte. Não tinha percebido e aí agora, quando vocês lendo, eu percebi, entendeu? Mas amém, desculpa atrapalhar aí, pode seguir. Exatamente. E é como se diz, a palavra está ali, né? A gente lê tanto, né? E né, muitas palavras passam despercebidas. Então, assim como nós estamos tendo esse ensino de hoje, né, sobre o tempo do rei Salomão aí, ó. Então, daqui a pouco muitos podem ter lido essa passagem claramente, sem aquele entendimento de fato, né? Passa aquela coisa assim despercebida, né? Algo que eu queria comentar, né, como questão de Davi, né, ter sido batizado pelo Espírito Santo. E, ou seja, não falou em línguas, né, ele não falou em línguas, não fez as profecias e tal, por causa do Espírito Santo, tudo. Mas ele foi bem mais perseguido, né, tipo, pelo contrário, foi mais perseguido. Depois ele foi honrado, foi rei e tudo. Mas ele sofreu bastante perseguição, né, em questão de saúde. Sim, bastante mesmo, né? E teve várias batalhas, né, de guerras, né? Para ver que ser batizado com o Espírito Santo não é só, tipo, ser glória, assim, não. Ele foi perseguido, basicamente, né? Então ele sofreu bastante. Mesmo estando ali com o Espírito de Deus, né? O mesmo entendimento que Jesus também fala do próprio
João Batista, né? Olha para o João Batista aí. Né? O que Jesus fala de João Batista? E João Batista não fez nenhuma cura. Não fez nenhuma cura, ele fez. Né? E Jesus fala dele claramente, né? E, né, dando um exemplo grande dele, assim, ninguém, né, não haveria nenhum profeta maior que João Batista, né? E aí, cadê as curas de João Batista? Cadê as línguas de João Batista? Né? Que ainda mesmo João Batista, lá na prisão, manda enviar os seus discípulos para perguntar se Jesus realmente ele era o Messias. Né? Aí você está entendendo essa passagem já, mas né, Deus não me responde se realmente ele era ou não era, e isso que ele já havia estado com Jesus, já havia batizado Jesus. Né? Então, olha, observa bem, né? Que não é nada daquele negócio que muitas vezes vemos nos dias de hoje, e olha quem era, porque o próprio Jesus fala de João Batista, né? João Batista teve que mandar os apóstolos dele perguntar para Jesus, porque ele não tinha comido a maçã ainda, ele não tinha comido fruta ainda. Pois é. Eu queria comentar um pouquinho aqui. Mas realmente tem pessoas, né, que, como são batizadas com o Espírito Santo, que realmente falam em língua, né, ou coisa assim. Realmente tem algumas pessoas que têm, assim, né, falar em línguas. Sim, sim. Eu vou ler só mais um pedacinho, então, já para nós, né, encerrar. E aí deixamos para a próxima aula. Então, estou na página 21, eu vou ler só um pedacinho aqui da 22, tá? Pois, segundo ele próprio, o seu reino não é deste mundo. Então, a Aline pode ler para nós lá João 18:36. João 18, versículo 36. 36. Posso ler? Pode ler. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, veja bem que Jesus deixa, né? Deixa claro porque o reino não é o dele. O reino ao qual, né? Aí você entende aqui a profecia de Natã, né? O reino ao qual Jesus constituirá será o reino eterno nesse lugar. Não o reino como terreno nesse sentido aqui, né? Físico, assim, né? Mas é o reino eterno, onde de fato será eterno, como destacou na profecia de Natã. Jesus respondeu: meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Portanto, já havia sido na coração antes de vir à terra. Em João 17:5 diz: e agora, Pai, glorifica-me ao teu lado com a glória que eu tive junto de ti antes de o mundo existir. Ele assim havia sido levantado por Jeová. Este é aquele cujo reino subsiste para sempre. Aliás, tudo que ele fez foi anunciar com palavra e poder o evangelho do reino. Deste reino, o seu reino. O reino físico de Salomão era apenas uma sombra do que haveria de vir. A profecia de Natã
continua dizendo: este edificará uma casa a meu nome, porém a tua casa e teu reino serão firmados para sempre. Então, Jeová não estava se referindo a nenhuma construção física, de madeira, de pedra ou de alvenaria, mas estava falando de uma morada espiritual, uma vez que o Altíssimo Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Abre para nós aí, Aline, Atos 7:48. Atos 7:48. Isso. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Então, esta morada é aquela que... É isso, é só essa passagemzinha, 7:48. Então, esta morada é aquela que Paulo fala aos Efésios, cujo Cristo é a principal pedra de esquina. Em Efésios 2, 21, 22, em uma união com ele, o edifício inteiro, tendo todas as partes harmoniosamente unidas, cresce para se tomar um templo santo para Jeová. Em união com ele, vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornar um lugar para Deus habitar por Espírito. Amém? Todos estão aí? Amém? Sim. Amém? Então, nós paramos, tá, no livro do número 22. Tá? E vamos deixar daí o restante para a próxima aula, então, a continuidade, conforme o horário. Não sei se tem alguém tem alguma observação aí. Eu tenho uma. Amém. É aí que está o ZT. Ó. Jesus disse que o reino dele não é desse mundo, então é extraterrestre, é de outro lugar, viu? Não é da Terra. É daí que vem o ZT. Ó. É para lá que nós vamos ser abduzidos. De repente, quando o Jurandir disse que foi abduzido, ele foi para o céu. Deve ser isso. Nós não teremos corpos glorificados. A palavra diz que nós teremos corpos glorificados, né? Amém? Sim, não é, eles fazem imagem lá fazem imagem de homem sem roupa, lá de mulher sem roupa, né? E sem assexuado, no caso, né? Sem genitais. E aí isso com a cabeça grande, né? A cabeça grande é por causa da inteligência, né? E assexuado por causa que sem sexo, no caso, por causa que a Bíblia diz que assim são seres celestes, né? Então, então ou seja, é mais uma prova, né? Mas eu tô brincando, tá? Mas é isso aí. É pior que falar em ETs. Será que eles existem realmente, de verdade, os ETs, né? Não há provas, na verdade, né? Claro, Jesus é ET. Claro que existe. Extraterrestre, Sim, né? ET Nós somos ET também, né? Uhum. Mas assim, eu digo como muitos povos falam hoje em dia, entende? De realmente como é que é? Que nem aqueles filmes de ficção científica, sabe? Realmente tem invasão alienígena e tal. Claro que eu acho que inteligência, claro, a parte de Deus, claro, Deus é todo supremo, inteligente. Mas de criatura, coisa assim, eu acho que não existe assim, inteligência fora da Terra, né? Na parte da ciência. Eu já vi disco voador quando era pequeno. Era um disco voador. Amém? Era uma manifestação. Existem várias manifestações ufológicas, né? De fato, existe sim.
O próprio profeta Alienígena? Ezequiel, né? Ezequiel, né? Que fala, né? Sim. É extraterrestre, é de fora da Terra. Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então é de Sim, outro mas eu mundo. digo assim, os alienígenas mesmo, alienígena, né? Aqueles, será que Existe. Não, da área Vou te 51, visitar não. hoje à noite aí, acho. É. Eu oro a Deus que tu seja abduzida pelo extraterrestre. É Jesus. Abduzido e cheio do Espírito dele. Amém. Amém. Então, né, paramos no 22, então, né? Não sei se vocês aí têm já o PDF, se têm lido aí, mas é bom às vezes dar uma relida, né? Dar uma acompanhada novamente, tá bom? Eu vou pedir aí, o Pedrão tá aí ainda não? Deu, Pedrão? Espera aí. Tô Ah, aqui. tá aí. Tá, então eu vou pedir pro Pedro orar por nós, então, hoje aí, então, né? Ah, tá. Espera aí. Amém. Vou ajeitar essa câmera aí. Travou aqui. Peraí que travou aqui. Aí. Vamos orar então. Fecha o olho. Pai, muito obrigado, Pai, por esse estudo, Pai, que viemos cada vez mais entender a Tua palavra, vai abrindo cada vez mais nosso entendimento, Pai. Viemos entender profundamente, Pai, a Tua verdade, Pai. Nos dê, Pai, sabedoria, Pai, discernimento, Pai, para que possamos, ó Pai, se enxergar a Tua palavra como Tu realmente quer, ó Pai. Muito obrigado, Pai. Dê uma noite abençoada para cada um, Pai. Peço em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a cada um. Abençoe. A Rebeca acordou agora no final, com cara de sono, ó. Ô, Rebeca, não vale, Rebeca. E pode ter certeza que Não tô dormindo. Davi, eu tava meditando no estudo aqui, né? E tava pensando, né? Pensa bem a alegria